boa tarde, boa noite. O melhor horário para assistir aula foi esse que você clicou. Você está agora sem chamada para assistir aulas, sem chamadas para ter que estudar. Você escolhe o seu horário, você escolhe o seu tempo. Vamos trabalhar, vamos dar sequência ao nosso estudo das soluções. Hoje, mais precisamente, vamos estar falando sobre as diluições. Quando a gente fala de diluição, o que é que um ser humano leigo que não conhece de química pode pensar em relação à diluição? Ele pode dizer assim, uma diluição é quando eu coloco água no suco. É uma diluição, não deixa de ser uma diluição. Na verdade, todo processo de diluição vai manter o soluto constante. A palavra-chave de uma diluição não é diminuir a concentração, não é simplesmente colocar o solvente, não. É manter o soluto constante. Quando a gente dilui, mantém o soluto constante na história. Anote em algum lugar aí, no processo de diluição, o soluto vai permanecer constante. No processo de diluição, o soluto permanece constante, assim como você pode ver na telinha agora que está aparecendo para você aí, ó. O soluto ele obrigatoriamente vai permanecer constante. Vamos lá, deixa eu explicar para você agora o que você vai precisar em relação aos cálculos. Você vai perguntar, Carlos André, é muito difícil o cálculo de uma diluição, é muito complicado, eu vou perder muito tempo para aprender isso? Confio em você. Acho que você vai aprender rapidinho, vai ser um espetáculo agora. É só lembrar das concentrações que nós trabalhamos aqui há um tempo atrás. E eu acho que você deve lembrar de boa parte delas, há umas 3 ou 4 aulas atrás aí. Por exemplo, se eu falo de concentração comum, você lembra que a concentração comum era a massa do soluto pelo volume da solução em litros? E essa concentração era sempre trabalhada em grama por litro. Você tinha essa concentração sendo trabalhada sempre em grama por litro. Qual o grande e fator primordial para o entendimento de uma diluição? É que o soluto permanece constante. E quem é o soluto nessa fórmula que eu acabei de escrever? Vou mudar de cor aqui para que a gente possa enxergar melhor. Quem é o soluto nessa fórmula? Aqui, ó. O soluto é o M1. É isso que está se referindo ao soluto. Aí você vai inverter. Deixa quem está constante de um lado e quem não está do outro. Quando você fizer isso, você vai encontrar a equação que está nos livros, que você vai poder encontrar em qualquer bom livro de química que tem aí no mercado. Existem alguns bons livros de química no mercado. O Ricardo Feltri, a Marta Reis, tem muita gente boa escrevendo livro de química por aí. Ó, o M1, quem é M1? M1 vai ser igual a concentração vezes o volume da solução em litros. Só que esse M1 aqui, ele não sofre alteração, porque ele é constante. Isso quer dizer que se M1 é constante, o produto C vezes V também tem que ser constante. Porque se eu sou igual a uma constante, obrigatoriamente eu sou constante. Não tem como fugir disso. É como se eu dissesse aqui, por exemplo, que eu tenho um valor de 16 para a massa do soluto. Então C vezes V tem que dar 16. Imagina que a concentração é 16 e o volume vale 1. Ok. Aí eu diluí. Eu acrescentei solvente. O que era 1 passou a ser 2. Esse valor do produto muda o 16? Não. Você tem que encontrar agora essa incógnita aqui. A pergunta é, quanto vezes 2 vai ser igual a 16? Aí a tua resposta, 8. Esse valor 16 não vai mudar nunca, a massa do soluto não muda nunca. Então o produto concentração vezes volume também não muda nunca. O fato de não mudar nunca leva a gente a escrever a fórmula assim, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Só isso. Porque se a concentração vezes o volume no início tem um valor e no final tem o mesmo valor, eu posso igualar as duas. E aí o que é que você tem que lembrar? Que esse volume final, ele é o volume inicial, é o volume que você já tinha, mais o volume que foi adicionado de solvente. E aí pode ser adicionado ou até retirado, como na preparação de um brigadeiro. Você evapora a água e vai deixando o meio mais concentrado. Esse volume final é o volume que você já tinha no início, mais ou menos o que foi adicionado ou retirado. Aí vem a pergunta, ô Carlos, e isso serve para qualquer concentração? A resposta é sim, serve para qualquer concentração. Você pode usar aqui concentração comum, mas também poderia usar molaridade, por exemplo. Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Tranquilo. Ei, eu posso usar o título? Pode. Percentual inicial vezes volume ou massa inicial é igual ao percentual final vezes volume ou massa no fim. Só isso.
Ah, é muito complicado, não entendi não. Então vamos fazer um exemplo para que você possa acompanhar da melhor maneira possível. Dá uma pausa agora na tua aula, anota tudo o que é preciso, depois você dá o play para que a gente possa continuar. Isso não vai contar acesso para você, pode ficar tranquilo. Você pode deixar a aula ligada o dia todinho, achei a minha aula 20 vezes e voltar 20 vezes. Não conta, só vai contar quando você logar e clicar na aula, aí vai contar um acesso. Dá pausa, voltar, acelerar, não tem problema nenhum, pode fazer, a aula é sua. Tem o material aí, viu? Baixa o material. O pessoal que está fazendo curso de específica aí vai ter um material com questões com nível um pouquinho mais alto, questões do IME, do ITA, baixa aí, resolve, dá lapada, principalmente o pessoal que está se preparando para a segunda fase aqui da Federal de Pernambuco, para a UPE, para um CISAL, ou até para concursos militares como esse que eu narrei, da FUVEST, VUNESP. Vamos trabalhar. Vou apagar aqui agora, viu? Vamos dar sequência à nossa história. Você já copiou tudinho, tá lindo. O próximo slide aí que é um exemplo. Tem aí, ó, 2 litros de uma solução, 5 molar de ácido sulfúrico, sofreu uma diluição até formar uma concentração M. Aí o aluno vai dizer assim, o aluno normal, né? O que é M? Meu Deus do céu! E agora? O que seria esse M? Você relaxa. O que é esse Mzinho que eu destaquei aí, que eu vou até mudar a cor, porque ficou muito parecido, vou colocar na caneta. O que é esse Mzinho aqui? Opa! Voltou a apresentação. Na verdade passou a apresentação, deixa eu voltar só um instantinho aqui, pronto. O que seria esse valor de M aqui pra gente? Esse valor de M, ó, é uma solução molar. Quando eu escrevo M, eu estou dizendo que eu tenho uma solução de 1 mol por litro. Você tem 1 mol do soluto para cada litro de solução. Vamos lá, vamos escrever e vamos resolver. Técnica do telefone, você escreve tudo o que você está lendo. 2 litros de uma solução 5 molar de ácido sulfúrico. Então tem um volume inicial da solução de 2 litros. A concentração inicial da solução, 5 molar. Ok. Sofreu uma diluição até formar uma concentração M. Então agora minha concentração no fim não vai ser mais 5, vai ser 1. 1 molar, que esse M significa 1 molar. Qual o volume da solução final e qual o volume de água adicionado? Normalmente a pergunta não é o volume final, não. Eu coloquei aqui essas duas perguntas para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Normalmente a pergunta feita aqui é qual o volume de solvente que foi adicionado. Aí, ó, tu tem massa e volume no início e tens massa e volume no fim. O que você tem que fazer? Aplicar a fórmula. Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final. Concentração inicial, 5. Volume inicial, 2. Concentração final, 1. Volume final, estou procurando. Quem é o volume final? Volume final é igual a 10 litros. Eu tenho que ter um volume final de 10 litros para que a minha concentração torne-se 1 molar. Mas eu tenho uma segunda pergunta. Qual foi o volume de água adicionado? Vamos com calma aqui agora. Deixa eu mudar a cor para que a gente possa acompanhar com um pouquinho mais de tranquilidade. Vou colocar no vermelho agora. Eu já tinha um volume inicial, que era de 2. E agora eu tenho um volume final que é de 10. Se você já tinha 2 e agora passou a ter 10, quanto foi adicionado nessa história? Se você já tinha 2, está aqui no teu canto direito agora, meu volume inicial era 2. Meu volume final passou a ser 10. Então, quanto é o volume de água que eu adicionei? É só fazer a diferença entre o final e o inicial. Se você tinha 2 e agora passou a ter 10, é porque você adicionou 8 litros. O volume de água adicionado no teu sistema, 8 litros. Isso é o que a gente conhece como diluição. Querido Fera, eu gostaria muito que você soubesse que nesse momento crítico, quando você começa a fazer inscrições de N vestibulares que vai executar, quando o Enem começa a se aproximar, a gente já tem aí praticamente 2 meses para o Enem, aí você já começa a ficar um pouco nervoso, angustiado, com a ansiedade começa a atingir o teu coração. Relaxa, fica tranquilo, estamos juntos. Nós estamos juntos até o fim, vamos trabalhar até o fim para que você tenha o melhor resultado possível. O nosso trabalho é para que você fique cada vez mais tranquilo. Durante as aulas, eu vou inclusive pedir a alguns professores que tirem um minutinho, 30 segundos da sua aula, ou dê 30 segundos a mais de aula para você, para conversar um pouquinho, para te deixar um pouquinho mais tranquilo. A gente está gravando essa aula aqui muito próximo ao Dia dos Pais. Então, os meus queridos pais que incentivam tanto os seus jovens e seus filhos, tenham cuidado agora nesse vestibular. Muito, muito, muito cuidado mesmo. E para de cobrar tanto. Pode chamar teu pai, dá uma pausa, chama teu pai aí que esse recado é para ele.
Para de cobrar tanto, porque na realidade pode ser que ele já esteja se cobrando demais. Ah, mas meu filho não gosta muito de estudar, não. Ele vai chegar. Se ele está assistindo essa aula, significa dizer que ele quer sim, ele vai chegar a um lugar muito legal. Eu recebi uma frase linda, eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, e a frase que ela mandou para mim esses dias, que a escola mandou para mim na realidade, era um pai falando para a filha, dizendo, filha, cuidado por onde você anda. E aí a filha respondia, pai, cuidado por onde você anda, porque na realidade eu vou seguir os teus passos. É mais ou menos isso. Dá o exemplo, segue com ele, caminha junto com ele, dá a mão agora, não fala muita coisa não, guarda no coração e torce, e ora, pede muito a Deus para que tudo dê certo. E vai dar certo. Vamos trabalhar. Vamos à próxima aula, mistura de soluções.